Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre advérbio. O advérbio, o próprio nome diz, né? Ad quer dizer junto, verbio vem de verbo. Portanto, ele intensifica, ele altera o sentido de um verbo, mas ele também pode se referir a um outro advérbio, né? No caso do modo, e a um adjetivo. Então, o advérbio tem tanta importância que ele pode mudar radicalmente o sentido de um verbo. Por exemplo, se eu digo falo francês e eu coloco o advérbio de negação não falo francês, eu mudei, né, diametralmente aí o sentido deste verbo. Portanto, ele tem fundamental importância. Nós vamos ver algumas coisinhas aqui a respeito disso. Bom, palavra invariável, o que é invariável? Ela não tem flexão, então não existe menos. Falei menos palavras, não, falei menos palavras, menos com menos dá mais. Então, eu tenho a palavra menos, que é um advérbio, ele é invariável, por isso que não tem menos. E ele modifica, então, como eu já disse, o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, acrescentando circunstâncias. Então, ela tem circunstâncias principais aí, né? De afirmação, dúvida, lugar, modo, tal, né? O advérbio pode ser interrogativo. Então, como, onde, né? Principalmente o onde, que eu quero saber o lugar. Então, eu tenho esse advérbio que faz a referência aí a um lugar. Então, um deles é onde. Outro caso, eu tenho a locução adverbial. Tudo em língua portuguesa, que tem mais lá do que a própria intensificação de um nome, né? Então, eu tenho o advérbio, eu tenho duas palavrinhas ou uma expressão que funciona como advérbio. Ele vai ser a locução adverbial. Assim como eu tenho a locução adjetiva, a locução prepositiva e tal, né? Então, é uma expressão que funciona como advérbio. Eu aproveitei para colocar aqui a locução adverbial com certeza. Então, com certeza é uma locução adverbial. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho duas palavras. Não existe com certeza junto, como a gente costuma ver, às vezes, em alguns textos aí, com certeza. A pessoa ainda tem o trabalho de colocar o Nzinho ali, porque é uma palavra só, o M vira N, e ele gruda tudo isso, aglutina em uma palavra só, com certeza. Então, não. Eu tenho aí a preposição com e a palavra certeza, separadas, e isso forma uma locução adverbial. Existem as orações subordinadas adverbiais. Então, eu tenho verbo formando uma oração que dá uma ideia de tempo, por exemplo, né? Quando eu cheguei, ela já tinha saído. Então, ela já tinha saído quando eu cheguei. Normalmente, as orações adverbiais começam o período, ela vem no começo, e aí tem uma vírgula separando as duas orações. Mas essa oração, quando eu cheguei, cheguei é verbo, portanto, eu tenho uma oração. A conjunção quando dá esse indício para mim de que essa oração é adverbial. Então, esse também é um dos sentidos do advérbio. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Fiquei feliz quando assisti ao vídeo do Zaya. O advérbio, assim como outras classes gramaticais, ele tem o grau comparativo. Então, o filho fala mais alto do que o pai, ou que o pai. Então, eu tenho a intensificação aí do advérbio e eu tenho uma construção comparativa. Também existe o superlativo do advérbio, né? Cheguei muito cedo, que é a forma analítica, intensificando a palavra cedo, ou cheguei cedíssimo. Isso aí, às vezes, confunde um pouco com o adjetivo, que também tem essa construção, né? Então, cedíssimo é a forma sintética, muito cedo é a forma analítica do superlativo e do advérbio. Palavras denotativas, né? São aquelas palavras que não são originalmente advérbio, mas funcionam. No caso de até é preposição, mas eu posso usar essa palavra, emprestar ali essa preposição
e usar como um advérbio, dando ideia de inclusão. Por exemplo, ele é bom em tudo, até em arqueologia. Então, esse até, originalmente preposição, aqui inclui a arqueologia naquilo que ele é bom. Portanto, dá uma ideia de inclusão. Ele funciona aí como um advérbio. Por isso que chama a palavra denotativa. E, por fim, a questão aí dessa confusão que às vezes acontece, né? Em caso do advérbio ser confundido com o adjetivo. Então, a grande diferença entre os dois é que o adjetivo, ele acompanha o substantivo e ele é variável. Então, se o substantivo é palavra, palavra bonita, né? Se a palavra é termo, termo bonito. Então, adjetivo tem essa variação, bonito, bonita, bonitos, bonitas, etc. O advérbio não, é menos. Então, não tem meno, não tem mena, não tem menas. É sempre menos, tanto para palavras masculinas, femininas, no singular, no plural. Isso que é a invariabilidade do advérbio. Portanto, ele não se relaciona ao substantivo, ele relaciona-se originalmente ao verbo, e assim como eu disse no começo, e estou dizendo agora no final, ele se refere também, além do verbo, às vezes a outros adjetivos e até alguns advérbios. Então, eu posso até falar, na questão da palavra pouco, ele fala pouco. Aí eu quero intensificar esse pouco, a pessoa é quase muda. Então, quer dizer, ele fala muito pouco. Aí você fala assim, mas fica estranho, porque muito é exatamente o oposto de pouco. Só que os dois juntos, o muito intensifica o tão pouco que é. Então, a característica desse advérbio, nesse caso, né? Então, eu tenho lá, ele fala menos ainda do que pouco. Então, ele fala muito pouco. Então, eu tenho aí essa curiosidade na construção do advérbio. Então, eu já falei muito, então eu já estou indo, né? Uma boa semana para vocês, bons estudos, até a próxima, tchau.